Vocês com certeza se lembram há um ano atrás, quando as primeiras comitivas de deputados federais começaram a ir para os Estados Unidos para denunciar o que estava acontecendo no Brasil, a ditadura do judiciário, a perseguição, a censura, todos os crimes e desrespeito da nossa Constituição por parte daqueles que deveriam protegê-la. Quando essas comitivas começaram a aparecer e começamos a ir para lá, o Eduardo Bolsonaro sempre liderando, sempre a pessoa que mais trabalhava nesse sentido, nós fomos zombados. Zombaram de nós, de mim, do Eduardo e de todos os deputados federais que viajaram para os Estados Unidos para essas audiências, para denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nos últimos meses, o Eduardo começou a fazer essas viagens com muito mais frequência e também foi muito zombado. A imprensa, a esquerda, dizia que isso não ia dar nada, que ele estava passando vergonha. Bom, essas viagens, essas reuniões começaram a dar frutos. E primeiro, aqueles que antes zoavam e zombavam dessa iniciativa agora estão com medo. Tanto medo que o PT acionou a justiça. O PT abre ofensiva contra Bolsonaro. Partido aciona PGR, Conselho de Ética da Câmara, o deputado de tentar convencer as autoridades dos Estados Unidos a imporem sanções no Brasil. Ele não está convencendo a autoridade dos Estados Unidos a impor sanção no Brasil. Ele está denunciando para tribunais internacionais, Comissão Interamericana e o governo americano do que está acontecendo no Brasil. Mesmo porque o que está acontecendo no Brasil teve o dedo dos Estados Unidos, do período do governo Biden, quando as agências internacionais influenciavam aqui no nosso país. Teve o dedo também de deputados do PT que foram para os Estados Unidos diversas vezes para denunciar Bolsonaro, a direita, e pediram ajuda dessas agências internacionais. Então o Eduardo Bolsonaro e vários outros deputados que participaram dessa iniciativa foram lá para denunciar, para mostrar que no Brasil já não existe democracia. O judiciário, a nossa Suprema Corte virou um aparelho, um despachante do governo do PT e não existe mais liberdade de expressão. Pois bem, saiu uma decisão agora, né, uma notícia que é essa aqui, ó. Moraes solicita análise da PGR para reter passaporte de Eduardo Bolsonaro. Sim. O Alexandre de Moraes está cogitando a hipótese absurda de apreender o passaporte de um dos deputados federais mais votados no Brasil, que está viajando pelo mundo para tentar resgatar a democracia e a liberdade de expressão no nosso país. Que é basicamente uma das suas prerrogativas principais, defender a democracia, defender a liberdade de expressão, defender o Brasil, né, a nossa soberania, que foi atacada pelo governo dos Estados Unidos, do governo Biden, tá? Mas bem, se o Moraes flertar com isso de verdade, como é o que tudo indica, aí dará um passo que de certa forma vai ser até bom para provar de uma vez por todas que no Brasil não existe mais democracia, nem Estado democrático de direito, nem liberdade de expressão e que nós estamos sim no mesmo caminho da Venezuela. Então, o Eduardo Bolsonaro gravou esse vídeo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo que a minha atividade... Peraí. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. E a cada dia que passa eu mais e mais acredito nisso. Vai cair. A extensão do dano que ele causou, a perseguição já é conhecida pelo mundo inteiro. A imprensa internacional já sabe quem é e o que ele fez. Mas esse é o problema. Nesse momento de desespero é que eu tenho certeza que ele vai tomar as ações mais absurdas. A perseguição com certeza vai dobrar ou quintuplicar,
né? Dobrar ele já está acostumado a fazer. O mais provável é que agora a perseguição vai quintuplicar e vai também aumentar as consequências internacionais. Alexandre de Moraes, ele representa um perigo não apenas para a nossa democracia, a liberdade de expressão no Brasil. Hoje, a cada dia que passa, está mais perceptível que ele já passou a representar um perigo para o mundo inteiro, porque outras pessoas podem querer fazer o que ele faz. Essa é uma visão que o Donald Trump tem. E o governo americano decidiu, né, isso são boatos que eu escuto de pessoas próximas ao governo, que o Alexandre de Moraes vai servir como exemplo para o resto do mundo de que não se deve censurar a sua população, nem ir atrás das empresas, das redes sociais, que hoje é a praça pública do debate político. Que nenhum governo, nenhuma autoridade do mundo se atreva a fazer isso. E ele precisa de alguém para usar como bode expiatório, para servir de lição. Tudo indica que essa pessoa é Alexandre de Moraes. E tudo que ele precisa é que o Alexandre de Moraes continue fazendo o que ele está fazendo, que ele quintuplique a aposta. Então, de certa forma, se o Alexandre de Moraes partir para cima do Eduardo Bolsonaro, como é o que tudo indica, ele está já pavimentando esse caminho, vai ser o maior equívoco da vida dele. O maior. Nós estamos falando de um deputado federal que é amigo do presidente dos Estados Unidos, conhece grandes autoridades, não só nos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E talvez é isso que falta, né? É isso que precisa para o Brasil começar a voltar a ter sanidade, né? Eduardo Bolsonaro, estamos aí, estamos juntos, irmão. Que você precisar pode contar com a gente. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Parabéns por estar sempre indo a todos os cantos do mundo para denunciar o que está acontecendo, porque nós sabemos, aqui dentro, com as ferramentas que nós temos dentro do Brasil, nada mais é possível de fazer. Tudo já foi sequestrado, intimidado, coagido. As únicas ferramentas que nós temos são tribunais e cortes internacionais e comissões interamericanas e autoridades de outros países para escancarar o que virou o Brasil. Breaking news envolvendo ela, aquela que agora tem a missão de cuidar das relações institucionais, que é um termo bonito, um eufemismo para cooptação do parlamento. Então o executivo coopta o parlamento, consegue o parlamento, o apoio do parlamento para fazer seus projetos, aprovar suas leis, para ter aquilo que se chama de governabilidade. A gente foi descrito por Sérgio Abranches, lá no paper, no artigo dele, lá de idos de 1989, como o país do governo do presidencialismo de coalizão. Ou seja, o presidente precisa de uma coalizão do Congresso para ele conseguir governar, porque ele precisa da aprovação das medidas do Congresso. A gente não tem um parlamentarismo, então a gente tem um presidencialismo em que o presidente precisa do Congresso e ele formaria uma coalizão. Contudo, isso se degenerou em presidencialismo de corrupção, como a gente viu no Mensalão, ou fora disso, em presidencialismo de cooptação, em que o presidente ele coopta os membros do parlamento, oferecendo cargos, oferecendo emendas, oferecendo benefícios, no Mensalão para trás e na Lava Jato distribuindo propinas para conseguir um apoio para aprovar seus projetos. Essa é a realidade brasileira. E ainda a gente tem um ponto 3. Você teve no começo um presidencialismo de coalizão. No segundo momento, um presidencialismo de cooptação. Hoje a gente vive o presidencialismo da supremacia. Como assim, Deltan? Depois a gente ter passado pela coalizão e pela cooptação, agora, se o presidente não consegue o que quer no parlamento, ele vai para o Supremo. E o Supremo, ele suprema as suas coisas. Ele vai, estabelece com todo o alto do seu poder do Olimpo as coisas de cima para baixo, passando por cima do Congresso, da democracia, da voz do povo representada pelos seus representantes eleitos. E agora a Grace ela vai estar responsável por essas relações institucionais com o Supremo, mas especialmente com o Congresso, para tentar fazer a cooptação na medida do possível, e quando não é possível eles recorrem ao Supremo. E ela está assumindo numa fase muito tumultuada. O governo ele tem perdido governabilidade, apoio no Congresso. Algumas pessoas têm recomendado que o presidente Lula ele se aproxime mais dos congressistas, que ele afaste o obstáculo muito grande que existe entre ele e o Congresso Nacional. E quem sabe o nome desse obstáculo entre ele e o Congresso Nacional? Difícil, hein? Quem sabe o nome do grande obstáculo? Segundo vários ministros, inclusive ministros do STF, que em tese dizem que não fazem política, mas opinam nos bastidores sobre política, falam sobre política, fazem recomendações para o governo. Nesse governo de lua de mel entre STF e presidência, segundo eles todos, o grande obstáculo hoje entre o presidente e o Congresso se chama Janja. Como assim, Deltan? Olha só, você sabe aquela mulher ciumenta? Então, dizem que a Janja é muito ciumenta e ela acaba barrando a relação do Lula e o acesso ao Lula por parte das outras autoridades.
E isso estaria dificultando, ele teria esperando até aproveitando as viagens dela para o exterior para ele se relacionar e se aproximar de outras pessoas. E eu estou falando aqui de relações profissionais, é claro, gente, é claro. E então, para vocês terem ideia, para ele ter que esperar ela viajar para fazer essas relações mais próximas, é porque está muito ruim, né? E veja, será que é por isso que ela tem viajado tanto para o exterior? A gente começa a formular hipóteses. A gente viu até recentemente, talvez ela querendo quebrar isso, depois de tantas críticas, fazendo até uma pipocada lá, uma sessão de cinema, pago por você, por mim. Esse ticket do cinema não foi pago pelo bolso dos telespectadores do cinema, mas foi generosamente custeado por todos nós, para que pudesse ir lá o Alcolumbre, para que pudesse ir lá o Hugo Mota, numa sessão de cinema com o presidente, em que, vejam bem, em vez de eles discutirem política e a solução para os grandes problemas nacionais, eles iam estar lá passivamente assistindo um filme. Não me parece o melhor modo de buscar uma governabilidade. Mas a Gleisi, então, ela assume num momento mais conturbado, em que você tem um desgaste das relações com o Congresso Nacional, não só por um isolamento maior do Lula, a ponto de o próprio Cacai, que é alguém ali, um firme apoiador do PT e do Lula, ter feito uma carta que vazou criticando o Lula e esse isolamento do Lula, e aí a Gleisi assume para tentar restabelecer laços. Mas esses laços eles estão prejudicados por outros dois fatores, além desse primeiro que eu comentei, que é o fator Janja. Um segundo fator é o decréscimo e a erosão da popularidade do Lula. O Lula está extremamente desgastado. E no presidencialismo de coalizão original, em que o presidente buscaria estabelecer laços com os congressistas para governar, a popularidade importa muito. Por quê? Porque todo mundo que está junto, quer estar na foto, quer apoiar, quer votar a favor, quer estar próximo, colar num presidente altamente popular. Mas conforme ele perde a sua popularidade, e perde a popularidade por causa das crises de segurança e das políticas desastrosas do PT para a segurança pública, perde a popularidade por causa da crise econômica e as políticas fiscais, cambiais, etc., desastrosas do governo Lula para a economia, e na medida em que o Lula perde a popularidade, os congressistas eles começam a se afastar. E, para agravar tudo isso, tem um terceiro fator, que é o fator Dina, o fator emendas parlamentares. No presidencialismo, não agora o de coalizão, que busca estabelecer projetos comuns, mas nesse presidencialismo de cooptação, de conseguir o Congresso distribuindo emendas e cargos, isso ficou enfraquecido com as decisões do Flávio Dino, que enrijeceram o orçamento e deram uma travada no tal do orçamento secreto, gerenciado pelo Congresso, e vários congressistas passaram a ficar fulos da vida, passaram a ficar muito bravos, indignados, e se tem alguma coisa que o Centrão não quer que mexa, é com o queijo dele. O queijo do Centrão se chama emenda parlamentar, din-din, dinheiro público. E o Centrão não pode mexer, então, com essas tais... Quer dizer, o Centrão não deixa que mexam com as suas emendas, e foi o Flávio Dino, aliado histórico de Lula, que foi colocado lá pelo Lula recentemente e bloqueou as emendas. E todo mundo sabe que antes do Lula assumir, lá antes dele, depois dele ser eleito, mas antes dele assumir a presidência, todo mundo sabe que ele disse que ele queria recuperar o controle do orçamento. O que é isso? O Congresso ele tem gerenciado uma grande parte do dinheiro público por meio das emendas parlamentares. Parte do dinheiro, vamos dizer assim, que a gente chama de verba discricionária, que o governo poderia gerenciar livremente, uma parte disso significativa o Congresso pegou e passou a gerenciar por meio de decisões do próprio parlamento. E aí, a gente sabe que o Lula queria recuperar esse controle sobre a verba, sobre o orçamento, e aí veio e apareceu coincidentemente o Dino bloqueando as tais das emendas parlamentares. Tem razões aí legítimas para isso, afinal de contas elas têm sido usadas em grande medida para corrupção, mas existe uma séria desconfiança sobre a motivação pela qual ela está fazendo isso. A motivação pode ser uma hipótese que eu considero bastante provável para fazer com que o Lula consiga aquilo que ele tanto queria, que era recuperar o controle do orçamento. Então tem uma série de razões que estão desgastando a relação entre Lula e o Congresso, e agora vem a Gleisi buscando ser, vamos dizer aí, uma certo óleo ou graxa na engrenagem, ou talvez a gente possa usar outra expressão, uma espécie de amante do parlamento. Engraçado, eu já ouvi alguém usar essa expressão para ela alguma vez, amante. Mas, enfim, a Gleisi vai, então, buscar aí alisar a situação, oleficar, né? Botar óleo, azeite nas engrenagens, para que as engrenagens desse presidencialismo tão enferrujado, elas girem, para que as engrenagens girem em favor dos projetos do governo. Eu só espero que daqui a alguns anos a gente não descubra que a gente caiu no novo mensalão e compra de apoio parlamentar, porque é isso que a gente viu que aconteceu em governos anteriores, mensalão e lava-jato, que o digam.